O ano era 1936. A Europa recém-recuperada de dois grandes acontecimentos. O primeiro, a Primeira Guerra Mundial, na época chamada de Grande Guerra, assolou praticamente a Europa inteira. Destruiu campos, levou a uma mortalidade imensa, gerou um pânico na população em relação a esses grandes conflitos, talvez um dos primeiros grandes conflitos totais que aconteceu na história da humanidade. Um conflito que durou entre 1914 e 1918, seguido de uma breve recuperação dos países europeus com a ajuda dos Estados Unidos, mas que sofreram com a primeira crise mundial do capitalismo, a crise de 1929. E por conta disso, os regimes democráticos estavam aí sendo colocados em xeque. A Europa custou a se recuperar desses dois grandes acontecimentos. Mas em 1936 seria o ano dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos aconteceriam naquele ano. E dessa vez a escolha do local onde seria realizado esses Jogos Olímpicos seria em Berlim, na Alemanha. Então seriam os Jogos de Berlim. O grande problema é que 2 anos antes, Adolf Hitler, austríaco, mas nessa época vivendo na Alemanha, havia lutado na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, como eles haviam chamado na época, tinha assumido o poder com o partido nazista. Então, foi um ano de muitas críticas em relação à realização desses Jogos Olímpicos. Por quê? Porque Adolf Hitler ele havia começado seu plano de governo, certo? Prometeu diversas coisas para o povo alemão, retirar o povo alemão da crise que eles estavam vivendo naquela época. Porém, identificando inimigos, os judeus, os homossexuais, os comunistas, todos eles seriam inimigos da pátria. E a única forma da Alemanha conseguir se recuperar daquela crise violenta que ela estava passando era pôr fim no regime democrático, na república que tinha sido instaurada, e confiar o poder, confiar as decisões políticas na mão de um líder que pudesse ter força suficiente para levantar de novo a Alemanha, que seria o próprio Adolf Hitler, comandante do partido nazista, que seria o único partido existente, ou seja, um regime totalitário, um regime de orientação fascista. Nesse momento, a liberdade individual das pessoas começou a ser restringida, a polícia secreta do Estado, a Gestapo, começou a estar em todos os lugares, a observar quem seriam os possíveis traidores do governo nazista, vigiando cada cidadão, perseguindo judeus, também católicos, comunistas, ou seja, todos aqueles que não estavam interessados ou mesmo contra as decisões do Estado. E naquele momento, as decisões do Estado eram as decisões de Adolf Hitler. Pois bem, muita crítica se fez à realização desses jogos em Berlim. Hitler mesmo não era muito favorável à realização dos Jogos Olímpicos, porém viu um imenso potencial de propaganda das suas ideias com a realização desses jogos na Alemanha, porque ele pretendia provar que a sua teoria da superioridade da raça ariana era verdadeira. Ele pretendia provar que todos aqueles descendentes dos povos arianos que ele se sentia parte
que seriam os europeus puros, os mais propensos à expansão, os mais fortes, os melhores comandantes, herdeiros talvez do Império Romano. Eles seriam os melhores. Suas características físicas indicariam isso. Eles seriam puros, brancos, loiros, de olhos azuis, fortes, determinados. Então talvez os Jogos Olímpicos seriam essenciais para provar a superioridade da raça ariana. E mesmo com todas as críticas em realizar esses jogos em um país que estava perseguindo seus opositores, que tinha ideais fascistas, que suprimia as liberdades individuais, onde tudo estava envolto para o Estado, não haveria mais o regime democrático na Alemanha. Mesmo com todas essas críticas, prevaleceu a política do apaziguamento, que nada mais foi do que um medo inglês, um medo francês, um medo principalmente dos países da Europa, de se arrastarem novamente numa guerra como tinha sido a Grande Guerra e depois chamada Primeira Guerra Mundial. Mais do que isso, muitos viam em Hitler, mesmo com a sua postura totalitária, ditatorial, talvez um defensor do capital, talvez um defensor do capitalismo, que poderia deixar longe da Europa a influência soviética, a influência da Revolução Socialista que aconteceu na Rússia em 1917. Então, que deixem Hitler governar, que deixem Hitler organizar a Alemanha de acordo com as suas ideias, que deixem os jogos acontecer. Uns jogos que foram feitos com muita pompa. O Estado se dedicou muito para receber todos aqueles países que vinham, a França, Estados Unidos, Inglaterra. Todos eles foram recebidos com muita pompa. E Hitler teve sua primeira decepção, talvez, pois os atletas negros estadunidenses tiveram um desempenho exemplar. Um desempenho que desagradou muito o defensor da superioridade da raça ariana. Então, com esse primeiro ponto, nós podemos começar a pensar no que foi a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que envolveu mais do que mortes, e muitas mortes, mas envolveu ideologias terríveis, atos terríveis. Então, nós podemos começar a pensar no que foi esse conflito tão desastroso. No meio termo entre os Jogos Olímpicos e o começo realmente da Segunda Guerra Mundial, de 1939, nós temos outro fato muito importante que pode nos servir de introdução para pensar a Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra Civil Espanhola. Nós temos que lembrar que toda a Europa, nesse momento, estava vivendo essa crise do liberalismo econômico por conta da crise de 1929. Uma crise em relação ao medo do comunismo, da revolta, da Revolução Socialista Russa, e uma crise no sistema democrático. Então nós temos a ascensão de regimes fascistas em vários locais da Europa, certo? A Guerra Civil Espanhola nos mostra realmente esse contexto. Em 1931, as forças republicanas espanholas conseguiram depor o rei Afonso XIII e um governo de orientação socialista se forma na Espanha. Um governo que começa diversas reformas, expropriação de fazendas,
diminuição do número de oficiais do exército, fechamento de escolas religiosas. O que vai desagradar profundamente as elites da época. Basicamente, essas elites que faziam parte dos grandes fazendeiros, igreja, exército. Em 1936, novamente, os partidos de esquerda vencem as eleições. E começa-se aí um processo de revolta contra a República, liderado pelo general Francisco Franco, general do Exército, contando com o apoio dos latifundiários, dos industriais, de um partido fascista recém-criado na Espanha, chamado Falange. Então se inicia um conflito interno entre o regime democraticamente estabelecido, que nessa época liderado por pessoas de esquerda, com orientação de esquerda, e a grande elite que não se satisfez muito com essa orientação do governo. Uma guerra que durou até 1939 e gerou mais ou menos aí 1 milhão de mortos. Qual que é a importância de pensar nessa guerra, nesse momento, antes da Segunda Guerra Mundial? Simplesmente porque aí se começa, talvez, primeiro a bipolarização do mundo. A União Soviética manda auxílio para as forças republicanas espanholas. Afinal, o partido governante era um partido de esquerda, de orientação socialista. Mas nesse momento a Alemanha e a Itália se aproximam de uma forma mais profunda, enviando ajuda aos revoltosos. Enviando ajuda ao general Franco, que pretendia tomar o governo e iniciar também na Espanha um governo de orientação fascista. Tanto é que a grande obra artística que retratou esse período, Guernica, nos mostra justamente um momento onde a Alemanha contribui militarmente, bombardeando essa cidade, que não era uma cidade estratégica, com fins apenas de provocar medo nos espanhóis. E em 1939, essa guerra civil tem fim com a vitória de Franco. E aí nós podemos nos perguntar onde estava a Inglaterra, a França, dos outros países europeus nesse momento, simplesmente não quiseram se envolver. Esse não envolvimento, essa política de apaziguamento, que nós podemos estender para cá, nos mostra a disposição francesa e inglesa, principalmente, em combater o fascismo. Uma indisposição de medo, uma indisposição de talvez evitar, com a esperança de que se evitasse as revoluções socialistas pela Europa. Mas isso vai ter um preço. Isso vai ter um grande preço para os países que se colocaram de lado nessa disputa. Bom, Hitler não se via mais obrigado a seguir os tratados, os acordos do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes tinha reduzido a Alemanha e limitado ela de uma forma muito extrema. E Hitler, uma das suas principais propostas de campanha de governo, seria dar fim a essas limitações do Tratado de Versalhes. Então, a partir de 1935, Hitler começa a declarar que a Alemanha não precisa mais cumprir essas determinações. O recrutamento militar volta, a força aérea, fortalecimento da marinha. Hitler se prepara
para expandir as fronteiras da Alemanha, porque um dos princípios do nazifascismo, um dos princípios de um regime totalitário é a sua expansão territorial, é seu espaço vital. Hitler precisava de um espaço vital. Hitler tinha em mente expandir e construir o Terceiro Reich. Hitler queria um grande império alemão, onde a raça ariana seria dominante. Nesse ponto, vemos novamente a indisposição dos governos europeus que deveriam zelar pelo cumprimento do Tratado de Versalhes e evitar um novo conflito, de barrar os passos de Hitler. A França protesta, mas não oferece resistência. Somente fala que aquilo não poderia ser feito. A Inglaterra simplesmente faz uma negociação naval com a Alemanha e está tudo certo. Ninguém impede Hitler de dar os seus passos. E as consequências vão sendo vistas. Em 1938, Hitler começa o seu processo de expansão, ameaçando uma invasão na Áustria. Ou a Áustria seria anexada, ou Hitler a invadiria. A dominaria na força, na marra. Vamos lembrar que, com o controle nazista do Estado, a industrialização alemã cresceu absurdamente. Então, o poder bélico alemão, em poucos anos, se tornou temido por toda a Europa. E nesse momento, França e Inglaterra pensam que não compensaria travar uma guerra com a Alemanha por conta da Áustria. Então, Hitler anexa os territórios da Áustria. Nesse momento, o Tratado de Versalhes já estava rasgado. Não bastante para Hitler, a Tchecoslováquia possuía um território muito importante, os Sudetos, e Hitler faz o mesmo tipo de ameaça. Ou eu me anexo a esse território, ele é meu, ou eu invado através da força. E mais uma vez a política de apaziguamento faz mais uma vítima, porque Inglaterra e França, em uma conferência, a Conferência de Munique, decidem que Hitler pode anexar esses territórios. Então a autonomia da Tchecoslováquia já não existe. Hitler anexa os Sudetos, uma região que dispunha de indústrias que seriam vitais para os planos de Hitler. E no mesmo ano, em 1938, a Tchecoslováquia vê grande parte do seu território nas mãos de Adolf Hitler. O acordo seria que aquele seria o último território anexado por Hitler, mas Hitler não tinha intenção de parar naquele ponto. Hitler queria reaver todos os territórios perdidos da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, e expandir ainda mais. E um dos territórios que a Alemanha havia perdido eram os territórios da atual Polônia. E Hitler ansiava por reaver esses territórios. França e Inglaterra decidem que não vão aceitar mais. Se Hitler invadisse a Polônia, uma guerra seria feita. Isso não assustou muito o líder alemão. Em 1939, Hitler faz um pacto, até então secreto, mas que veio à tona, com a União Soviética. Por mais incrível que isso pareça, pois dentro da ideologia nazista, a União Soviética seria o inimigo. O comunismo, o socialismo pregado pela União Soviética
ia totalmente contra as ideias de Estado de Hitler. Uma determinada igualdade social ia totalmente contra o que Hitler pensava do que seria realmente o trabalho. Para a União Soviética, para o pensamento socialista, stalinista que se tinha na época, o trabalho teria o objetivo social maior. Embora, nessa época, a União Soviética passasse por um regime totalitário de esquerda. Já para Hitler, o trabalho ele tinha como único objetivo enaltecer o Estado. Dois objetivos diferentes. E para Hitler, uma revolução socialista seria ferir a sua ideia do que era Estado e de como gerir o Estado. Mas Hitler faz esse pacto de não agressão. E entre os acordos estaria a invasão da Polônia e a divisão de territórios da Polônia, o que acontece em setembro de 1939. E nesse ponto, a Inglaterra e a França decidem que não dava mais para aceitar a expansão e as invasões de Hitler. E tem-se início, então, uma segunda nova grande guerra, vai ser chamada de Segunda Guerra Mundial, a partir da invasão de Hitler na Polônia. Hitler consegue uma expansão territorial absurdamente rápida nos primeiros anos de guerra. Ele utiliza de uma estratégia chamada Blitzkrieg, que seria a guerra relâmpago. Uma combinação de ataques aéreos, tanques, paraquedistas por trás das linhas inimigas, de uma forma tão rápida que não haveria tempo suficiente para que o invadido se recuperasse, se defendesse. Então, nesse processo, em menos de alguns meses, Polônia, Dinamarca e Noruega foram invadidas com facilidade. No ano seguinte, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Países neutros, mas que caem nas mãos de Hitler. A ideia era criar um grande império alemão, onde a raça ariana seria dominante. A França, vendo a invasão da Bélgica, se prepara para um ataque do norte. Mas Hitler surpreende os franceses, atacando pelo sul. Em pouco tempo, a França também cai. Em pouco tempo, Hitler avança pelo litoral, pelo sul, regiões, e consegue o domínio francês. Metade do território francês está na mão de Adolf Hitler. A outra metade decide organizar um governo colaboracionista. A sede do governo francês passa para a cidade de Vichy. Paris está sob o domínio alemão. E o governo de Vichy é colaboracionista. Então, Hitler tinha em suas mãos a França. A Espanha, como nós observamos, já tinha um governo colaboracionista de orientação fascista, Portugal também nessa época. Hitler estava praticamente com toda a Europa na sua mão. Itália, sua aliada, conquistas, ajuda nas conquistas italianas no norte da África. Hitler começa a ter o mundo em suas mãos. É claro que não sem resistência. A França passa a organizar uma resistência violenta a Hitler em seu território. Mas Hitler consegue os seus objetivos. A Inglaterra foi uma pedra no sapato. Batalhas aéreas intensas, bombardeios. A Inglaterra consegue melhorar seu sistema antiaéreo,
seu sistema de defesa, e não há uma invasão propriamente dita no território inglês, embora a Inglaterra tenha sido bombardeada terrivelmente pela Força Aérea Alemã. Não bastava outra alternativa no momento, a não ser Hitler mudar o seu alvo. E seu alvo agora se volta para uma outra frente. Se volta para a União Soviética. Por que a União Soviética, como nós já dissemos? Destruir o bolchevismo, destruir a ideia da Revolução Socialista, conquistar a Rússia, eram elementos básicos na ideologia de Hitler, por mais que ele tenha feito o Pacto de Não Agressão. A ideia do fascismo, basicamente do fascismo, é um regime político contra a esquerda, porque o pensamento de esquerda, teoricamente, ele colocaria todos em patamar de igualdade, e o fascismo parte do pressuposto da desigualdade entre as pessoas tendo uma área, uma parte da população superior e digna de comando, e também do liberalismo econômico, não contra o capitalismo em si, pois grandes estatais, grandes empresas estatais lucraram absurdamente em regimes fascistas, mas o liberalismo econômico sim. Tanto é que a ideia de um Estado forte é principal, mas não define somente. Então, Hitler se prepara para quebrar o pacto de não agressão. Além do mais, invadir a Rússia garantiria a Hitler trigo, petróleo, entre outras coisas. A Operação Barba Ruiva quebra com o pacto de não agressão. Os russos não estavam nem um pouco preparados para essa operação. Pegos de surpresa, Hitler começa uma relativa expansão e vitória no território russo. Porém, Hitler talvez não tenha aprendido com Napoleão Bonaparte que não se deve invadir a Rússia. Hitler logo enfrenta diversos problemas no território russo. O combustível começa a acabar, as tropas estavam distantes das bases de operação, de abastecimento. E nisso chegam as chuvas de outono, lama e logo o terrível inverno russo. Hitler tem dificuldades para avançar dentro do território russo, mostrando ao mundo as dificuldades encontradas por Hitler dentro do território russo. Mostrou que suas forças não eram imbatíveis, assim como acontecera pouco mais de 100 anos antes, com Napoleão Bonaparte. Era possível vencer Hitler. Era possível barrar o avanço do nazifascismo. E uma coisa que talvez nós não nos lembramos são as diversas resistências que ocorreram dentro dos territórios ocupados. Os noruegueses explodiam o estoque alemão de água pesada para suas pesquisas atômicas. Os dinamarqueses eles sabotavam ferrovias. Os dominavam viadutos, impedindo o abastecimento das tropas alemãs. Os poloneses interferiam nas remessas de abastecimento dos nazistas para a frente soviética. Enfim, muita resistência houve dentro dos países invadidos. Como também muito terror, principalmente na Polônia. Lugares onde a manifestação do terror do governo nazista se manifestava na figura dos campos de concentração.
locais feitos principalmente para abrigar inimigos do Estado passaram a ser locais de campo de extermínio de judeus. Os judeus foram extremamente perseguidos. O antissemitismo falou forte na política e na ideologia nazista. Era preciso exterminar essa raça de pessoas impuras que muito provavelmente seriam os culpados por todas as crises que a Alemanha e a Europa estavam vivendo. Pessoas que eram consideradas parasitas, que exploravam o capital, que não tinham uma terra. Alguns até ainda utilizavam da falácia de que os judeus deveriam ser mortos por terem pregado Cristo, por exemplo. Enfim, muita justificativa foi feita para o porquê prender e matar judeus. Hitler conseguia deixar isso um pouco debaixo dos panos. Muitos alemães não sabiam do tamanho do terror que havia dentro dos campos de concentração. Mas eles sabiam que tinham apoiado um governo que tinha a intenção de perseguir e matar judeus. Talvez não conseguissem ter a ideia do tamanho do extermínio, mas sabiam o que estavam fazendo. Os judeus eles eram alocados, perseguidos em toda a Europa. Tinham que primeiro identificar que eram judeus através de uma estrela. Depois, locais específicos para eles. Não podiam frequentar mais todos os locais. E por fim, perseguidos, presos, amontoados em vagões. Viajavam por dias sem alimento, sem água, condições precárias de higiene, até chegar nos campos de concentração, que começavam a virar campos de extermínio. O exemplo foi o campo de Auschwitz, na Polônia. E ali, experimentos científicos, torturas, cirurgias sem anestesia, envenenamentos para testar antídotos. Uma série de atrocidades levaram à morte de mais ou menos 6 milhões de judeus. 2/3 da população judaica da Europa. Hitler quase conseguiu pôr em prática o seu plano de exterminar os judeus da Europa. Porém, como nós percebemos, Hitler encontrou a sua fraqueza na Rússia. Do outro lado da guerra, um conflito entre Estados Unidos e Japão colocou esses dois países dentro dessa guerra que até então se limitava na Europa. O Japão também tinha uma política expansionista nessa época e queria o domínio das ilhas no Oceano Pacífico. Porém, a influência estadunidense era um empecilho. A ideia era um ataque rápido e surpreso em Pearl Harbor, no Havaí, em 1941, para desmantelar as forças estadunidenses e garantir o domínio nas ilhas do Pacífico. Os aviões japoneses chegaram no Havaí quase sem combustível, cientes de que não voltariam. Um massacre. 29 aviões japoneses e quase todos os que estavam ali, toda a base aérea de Pearl Harbor, destruída. Os Estados Unidos então declaram guerra ao Japão, que tinha relações amistosas com os países fascistas
e os dois entram na jogada. Então, de um lado, cria-se uma força, o eixo, Alemanha, Itália e Japão, aliados entre si, contra os aliados. A Inglaterra, a França, que começaram esse conflito, e agora com o apoio da União Soviética, traída por Hitler, e Estados Unidos. A guerra toma um caráter mundial nesse ponto. É claro que não só esses países participaram, mas diversos outros países enviaram ajuda, aliados com esses principais. Nas guerras no Pacífico, os Estados Unidos começam a vencer o Japão e tomam grande parte dos territórios conquistados pelo Japão, grande parte das ilhas. Na Rússia, uma terrível batalha em Stalingrado, onde depois de uma baixa violenta dos russos, eles conseguem se reerguer e começam a derrotar os alemães e colocar eles para fora de suas fronteiras. Na África, o exército britânico começa a derrotar o governo fascista ali presente, que era composto de tropas italianas, mas alemãs também. O exército russo consegue diversas vitórias em carros de combate contra a divisão alemã, nas fronteiras, na Ucrânia, por exemplo. Então, Hitler começa a sofrer baixas de todos os lados e começa a encolher. A Itália vê-se em volta de uma crise contra Mussolini. Os próprios líderes fascistas se voltam contra Mussolini. E com o avanço americano em territórios italianos, com uma grande e importante participação brasileira, pois Brasil decide apoiar os Estados Unidos na guerra, ficou no meio termo até 1943, pois Getúlio Vargas tinha um governo de orientação fascista, mas dependente da política e da economia americana, estadunidense, decide apoiar. Em 1944, soldados brasileiros chegam na Itália, ajudando os norte-americanos na libertação de partes da Itália que ainda estavam sob domínio do exército alemão. Mais ou menos 25 mil homens da Força Expedicionária, 42 pilotos, 400 homens da Força Aérea, né? Então a FAB e a FEB. Dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra. Óbvio que o símbolo brasileiro era uma cobra fumando. Então os pracinhas, o exército brasileiro consegue diversas grandes vitórias contra os alemães na Itália. Em grandes locais como Monte Castelo, por exemplo, onde milhares de alemães se renderam para as forças brasileiras, locais onde os italianos cantam o hino nacional brasileiro nas datas de comemoração da libertação. Então a Itália cai um pouco antes da Alemanha nessa grande e terrível guerra. Em 1944 também é o ano do famoso dia D, do desembarque na Normandia. Uma estratégia de guerra que envolveu desembarque em diversas praias do norte da França, informações erradas mandadas para os alemães de propósito, para que se desorganizasse, porém não foi tão bem sucedida. Praticamente em todas as praias, os americanos, e junto com britânicos e canadenses, desembarcam e encontram uma terrível resistência alemã.
os paraquedistas, que eram para cair antes e liberar espaço, caem em locais totalmente errados e não conseguem preparar o terreno para as tropas. 2 milhões de homens desembarcaram. Muitos morreram. Mas conseguiram. O processo de libertação da França foi essencial para enfraquecer a força nazista. Mas quem chega em Berlim não é os Estados Unidos. Quem chega em Berlim são os soviéticos, que depois de avançar sobre o território da Polônia, da Hungria, chegam em 1945 em Berlim. Hitler percebeu a derrota. Hitler simplesmente não quis se entregar, se suicidou. E nesse momento, os soviéticos tomam Berlim e a Alemanha se rende. A guerra poderia ter acabado aqui, mas ainda faltava o empecilho para os americanos, chamado Japão. E a alternativa escolhida pelos Estados Unidos foi talvez a das mais terríveis possíveis. A de testar uma arma nova, a bomba atômica. Hiroshima foi bombardeada logo seguida de Nagasaki por uma arma de destruição em massa nunca antes vista na história da humanidade, que gerou consequências terríveis e um medo terrível. O Japão se rende, é o fim. A Segunda Guerra Mundial termina com um saldo de mais ou menos 6 milhões de judeus mortos, entre 50 milhões de pessoas mortas. Termina com a vergonha, talvez, de que se os países europeus tivessem, talvez, lutado contra o fascismo e o nazismo enquanto podiam, mas a história não é feita de si. Se acontecesse isso, se acontecesse aquilo. O fato é que o pensamento fascista e nazista e o fato de não lutar contra esse pensamento pode gerar consequências terríveis para a história da humanidade. Esse conflito, além de acabar com um saldo de 50 milhões de mortos, começa a propiciar a desintegração de grandes impérios, como o Império Britânico, por exemplo. Diversos países vão se tornando independentes, pois a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, como consequência, tiveram início por conta do pensamento da construção de grandes impérios. Então talvez já não fazia mais sentido ter grandes impérios. O mundo já havia observado as consequências desses grandes impérios. Mas sobe no mundo não mais impérios territoriais. Talvez o resultado que nós nos lembramos da Segunda Guerra Mundial é a ascensão de uma nova forma de poder, de domínio. O poder agora mundial já não estava mais nos grandes impérios, Inglaterra, França, Alemanha,
mas talvez nos dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. E uma disputa ideológica entre qual sistema socioeconômico seria o melhor e qual deveria prevalecer no mundo. Seria o capitalismo, defendido pelos Estados Unidos, ou o socialismo, defendido pela União Soviética. E o mundo que acaba de sair de uma guerra entra em uma outra, mas uma guerra em partes de cunho ideológico, em partes de cunho militar. Pois a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética vão resultar diversos conflitos mundo afora. Então, esse vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial não poderia deixar de cair, de terminar em citando a outra guerra que vem após a Guerra Fria. Com isso, esse vídeo termina e eu espero ter contribuído para todos aqueles que assistiram.